Meu nome é Douglas, eu estou aqui com a Ana Júlia. A gente está vindo aqui nesse seminário dos cursos de Ciências Sociais Aplicadas de 2025, onde a gente vai estar trazendo um trabalho sobre análise da organização do trabalho, que é basicamente um estudo de caso em uma empresa de confecção de cortinas. Esse trabalho está contendo eu e a Ana Júlia, mas também foi composto pela Juliane e a Paola, com orientação da professora Claudiane Caldas de Oliveira. Esse trabalho ele fica no grupo de trabalho 7, que abrange a engenharia de produção. Primeiro ponto, eu quero trazer uma introdução falando um pouco sobre o setor têxtil brasileiro, que ele tem uma importância muito econômica hoje por conta da sua diversidade produtiva. Então, a gente, além de ter essa noção, a gente sabe que pequenas empresas de confecção, elas vão estar sempre vindo e enfrentando desafios que são muito relacionados tanto à produtividade, à organização do trabalho, algumas condições ergonômicas. Basicamente, esse estudo que a gente fez, ele foi realizado aqui em Campo Mourão, no Paraná, e ele foi especializado numa confecção de cortinas. A gente trouxe ele com o objetivo de analisar os métodos de organização do trabalho, os tempos de execução e as condições ergonômicas dos postos de trabalho. Então, essa proposta busca integrar essa eficiência produtiva e operacional. Bom, então entrando na parte da fundamentação teórica, esse estudo ele aborda três principais conceitos. Então, eles são a organização do trabalho, o estudo de métodos e tempos e a ergonomia no ambiente de produção. Segundo Chiavenato, a organização do trabalho ela consiste em estruturar, dividir e coordenar atividades com o objetivo de garantir eficiência operacional e o alcance das metas organizacionais. Então, a divisão de tarefas, né, que foi proposta inicialmente por Taylor, ela busca reduzir o tempo de execução por meio da especialização. Mas, para Drucker, ele reforça que em pequenas empresas é essencial adotar a multifuncionalidade e a flexibilidade para permitir que os colaboradores possam assumir diferentes funções e conforme a necessidade de cada empresa. Dando uma continuidade nessa fundamentação teórica, a gente sabe que no campo de análise de tempos, o Barney destaca a importância de eliminar movimentos que são desnecessários, reduzir fadiga física, aumentar a produtividade, tudo isso através da racionalização dos processos de trabalho. Com isso, tem um ponto fundamental que é a cronometragem, onde nesse contexto ela faz a gente fazer o cálculo do tempo normal e do tempo padrão, que são algumas informações muito importantes para planejar a capacidade produtiva. Quando a gente já vem nessa linha falando de ergonomia, a gente vê que ela visa a adaptação do trabalho, tanto as características fisiológicas e psicológicas de todos os trabalhadores. E nesse quesito a gente vai melhorando conforto, saúde, segurança, tudo isso dentro do ambiente produtivo. Alguns dos autores eles ressaltam muito que a análise ergonômica deve considerar tantos desses aspectos, porque é muito fundamental prevenir o que for possível para garantir a qualidade de vida do trabalho. Então, entrando na parte dos procedimentos metodológicos, para essa pesquisa, a gente utilizou uma abordagem quali-quantitativa. Então, o caráter da pesquisa foi descritivo, explicativo, bibliográfico e foi realizado um estudo de caso. Para a gente obter as coletas da pesquisa, a gente realizou visitas técnicas, fizemos observações diretas, entrevistas com os funcionários e também a cronometragem das atividades realizadas por eles. Então, essas atividades que a gente analisou foram a marcação da barra, correção do tecido, costura e o acabamento final com o ferro. Além disso, a gente também conta com a análise de tempo, que, como foi mencionado por Barnes, o cálculo do tempo normal e do tempo padrão,
com uma aplicação de um fator de eficiência de 90% é o que mais se adequa a essas situações. Já em aspectos mais ergonômicos, a gente vê que, ao observar todas as condições físicas de trabalho, a gente lida com coisas como postura, ventilação, iluminação e também o mobiliário. Bom, então entrando agora nos resultados do nosso estudo, a gente trouxe aqui o fluxograma do processo da confecção das cortinas. Então, o processo ele se inicia com o corte do tecido, depois vai para as costuras laterais, o entretelamento, depois disso segue para a parte de costurar a fita wave, as marcações das costuras da barra e, por fim, é realizada a dobra e a embalagem das cortinas. Vendo isso, a gente viu que a equipe de produção, ela tem dois colaboradores que vão estar atuando com múltiplas funções e também dividindo tarefas ali para ganhar uma fluidez dentro do processo. Então, várias funções distribuídas entre esses colaboradores. Então, a gente conseguiu estipular que a análise de tempo trouxe uma eficiência média de 90% nas atividades, sendo que a própria etapa de costura, ela teve um 88% de eficiência, indicando que ali é o ponto onde a gente tem mais sobrecarga física nessas fases produtivas. Porém, a etapa de acabamento com ferro, ela tem uma eficiência ali maior, com a diferença de 2%, então é 90%. Só que, apesar de ter menor sobrecarga, ela tem riscos ergonômicos maiores devido ao esforço estático prolongado durante esse processo. Então, entrando na parte das medições de tempo, né, com a marcação da barra, ela apresentou um tempo normal médio de 1,32 minutos por elemento. Então, com isso, a gente ajustou o tempo padrão para 1,19 minutos e consideramos o fator de eficiência em 90%. Na correção da sobra de tecido, o tempo médio total foi de 2,40 minutos, com uma maior concentração de tempo na atividade de corte, que acabou exigindo em média de 1,15 minutos por execução. Durante a fase da costura, cada passagem na máquina utilizou 0,36 minutos em média, totalizando, né, cerca de 2,52 minutos por peça, considerando que cada peça tinha 7 passagens. Então, além dos tempos que foram calculados, existiram muitas deficiências ergonômicas por conta do mobiliário que era inadequado, eles tinham uma ventilação insuficiente, a iluminação do local era precária. Então, esses fatores a gente sabe muito bem como eles afetam a saúde e também o desempenho dos colaboradores em entregarem um processo mais rápido. Então, foram feitas algumas recomendações, tanto como a reorganização do layout produtivo, a adoção de mobiliário ergonômico para poder ser mais confortável, não prejudicar membros nem coisas do tipo. A gente viu melhoria nas condições ambientais que eram necessárias também, além da óbvia implementação de pausas programadas, treinamentos periódicos, para ter uma padronização maior nos métodos, padronizar eles e melhorar a eficiência global da produção. Quando a gente cai aqui nas considerações finais, a gente vê que o estudo ele trouxe uma importância da integração, tanto falando de organização do trabalho, quanto a ergonomia e o estudo de tempos em si. Então, conforme a análise mostrou que a eficiência média de 90% ainda tem pontos críticos, conforme precisam ser ajustados para mudarem e melhorarem nesse quesito. Então, apesar de a etapa de costura mostrar aquela eficiência menor,
a gente entende que é por causa de um esforço físico mais prolongado. E a gente vê que também os resultados também revelaram muitas deficiências significativas, como mobiliário inadequado, ventilação e iluminação, coisas que a gente citou aqui que vê que comprometem muito o trabalho a longo prazo. Então, são riscos que não são justos a lidar. Então, com esse cenário, a gente recomendou a adoção desse mobiliário diferente, o layout físico ser mudado, bem como a gente tentar buscar um potencial muito grande na produtividade, para reduzir todo o retrabalho, melhorar significativamente a qualidade de vida dos trabalhadores. Então, a gente vê que essa pesquisa está vindo reforçando a necessidade de práticas organizacionais, que vão combinar tanto a eficiência produtiva com condições laborais seguras e também sustentáveis. Aspectos esses que são muito essenciais para garantir a competitividade da empresa e também, principalmente, a saúde dos colaboradores. Essas são nossas referências que foram utilizadas durante o trabalho. Pela atenção e a gente fica por aqui. Muito obrigado.